Olá, meus alunos da etapa 7. Vamos aqui para mais uma aula de física com o professor Rodrigo Lopes. Na aula de hoje, vamos dar uma revisada no nosso conteúdo, se preparando para a nossa atividade avaliativa, e eu vou fazer a devolutiva dos nossos exemplos da semana anterior. Trouxe aqui um resumo do nosso conteúdo. Mais uma vez, vamos reforçar o que a gente já viu. Nosso conteúdo principal, né, desse mês, corrente elétrica. O que vai ser a corrente elétrica? Temos aqui um condutor. O que é que acontece? Nesse condutor, os elétrons que estão em seu interior, eles vão estar se movimentando cada um para um lado. Estão observando? Essas setazinhas representam que eles estão tentando se movimentar cada um para o lado. Ou seja, eu tenho um movimento desordenado dos elétrons. Quando eu tenho um movimento desordenado, aqui eu não tenho carga. Aliás, eu não tenho corrente elétrica, ok? Quando eu tenho um movimento desordenado, eu não tenho corrente elétrica. Nesse segundo exemplo aqui, observem que todos os elétrons, eles estão se movimentando na mesma direção. Como é que eu faço para isso ocorrer? Aqui na figura não tem, mas para que os elétrons se movimentem todos na mesma direção, o que é que eu vou fazer? Vou ligar nesse condutor uma pilha ou bateria. Aqui, como eu tenho um movimento ordenado, ou seja, os elétrons se movem na mesma direção, aqui eu vou ter a presença de quê? De corrente elétrica. É bem simples identificarmos. Quando é que eu vou ter corrente elétrica? Quando eu tenho um movimento ordenado de cargas elétricas ou dos elétrons. Sabendo disso, quando nós temos corrente elétrica, nós vamos ter dois sentidos para ela. Eu tenho o sentido real e eu tenho o sentido convencional. O sentido real, ele vai do polo negativo, do menos, para o polo positivo, mais. Já o sentido convencional, ele é o inverso. Ele vai do polo positivo para o polo negativo. Gravem isso aqui. Nós podemos também determinar a intensidade da corrente elétrica. Como é que nós vamos fazer isso? Através da nossa fórmula. I vai ser igual delta Q sobre delta T. O valor do I é a nossa intensidade da corrente elétrica. O delta Q vai ser quem? Vai ser a carga elétrica. E o delta T vai ser o tempo. Importante nós lembrarmos. O tempo, ele sempre vai ser em segundos. A carga vai ser em Coulomb, que é representado pela letra C. E a corrente elétrica vai ser dado em ampere, que é representado pela letra A. Assim nós temos I é igual a delta Q sobre delta T, ou intensidade da corrente elétrica é a carga dividido pelo tempo. O que é essa intensidade? Só para a gente relembrar mais um pouco. A intensidade é como se eu tivesse aqui, ó, um sensor que vai marcar quantos elétrons ou qual a quantidade de carga que passa por esse sensor durante um período de tempo, ok? Vamos aqui para os nossos exemplos. O exemplo 1, ele diz o seguinte: numa seção transversal de um fio condutor, passa uma carga de 10 coulomb a cada 2 segundos. Calcule a intensidade da corrente elétrica. Observe, se está pedindo a intensidade, está pedindo o valor de quem? Do I. Para mim saber, para mim determinar a intensidade, eu preciso do delta Q e do delta T. Eu volto lá na questão, ele diz aqui, ó, eu tenho uma carga de quantos coulombs? De 10 coulomb. Delta Q é 10. Qual é o tempo? 2 segundos. Sabendo disso, só precisamos aplicar na fórmula. I é igual
a ΔQ sobre ΔT. O valor de I vai ser igual. Substituindo, quem é o ΔQ? É 10. Quem é o ΔT? É 2. O valor da corrente vai ser igual. 10 dividido por 2, eu tenho 5. Ou seja, a intensidade da corrente elétrica nesse fio condutor é 5 amperes. Vejam como é fácil e simples de se calcular. Acertaram? Todo mundo acredita que conseguiu acertar essa questão. 2. Um condutor metálico é percorrido por uma corrente elétrica contínua. Sabendo que a carga elétrica que atravessa esse fio é 24 coulombs. Vamos logo colocar aqui, ó. A carga ΔQ é 24 coulombs. Em 3 segundos. O 3 segundos é o quê? É o nosso tempo, é o ΔT. 3 segundos. Nós vamos determinar quem? A intensidade da corrente elétrica. Nós vamos determinar o valor de I. Siga o mesmo passo da questão anterior. Eu tenho nossa fórmula, ΔQ sobre ΔT, e vai ser igual. Quem é o ΔQ? Eu tenho 24 dividido. Quem é o ΔT? É 3. O valor da intensidade da corrente vai ser igual. 24 dividido por 3, eu tenho 8. Ou seja, a intensidade da corrente elétrica que atravessa esse condutor em 3 segundos é 8 amperes. Muito fácil. Acredito que todos tenham acertado. Se não conseguiu acertar, se não conseguiu entender, volta novamente o vídeo, assista, volta lá naqueles do canal Educação, que eu creio que todo mundo vai conseguir. Por hoje era apenas isso. Bons estudos e até a próxima.